Oração. Capítulo 16. Oração privada. A oração privada é essencial. É impossível para a alma florescer enquanto a oração não for um exercício especial da mente. Apenas a oração familiar ou pública não é suficiente. A oração secreta é muito importante. Na solidão, a alma é desnudada perante o olhar inquiridor de Deus e cada motivo é escrutinado. Oração secreta, como é preciosa! A alma comungar com Deus. A oração secreta deve ser ouvida apenas pelo Deus que ouve as orações. Nenhum ouvido curioso deve receber o fardo que acompanha essas petições. Na oração secreta, a alma é libertada das influências circundantes e da excitação. De modo calmo, mas fervoroso, busca alcançar Deus. A oração secreta é frequentemente pervertida e os seus suaves desígnios perdidos quando se torna numa oração em voz alta. Em vez da confiança e da fé em Deus, calmas e silenciosas, em que a alma se apresenta em tons suaves e humildes, a voz é elevada num tom agudo e a excitação é encorajada, pelo que a oração secreta perde a sua influência suavizante e sagrada. Há uma tempestade de sentimentos, uma tempestade de palavras, tornando impossível discernir a pequena e suave voz que fala a alma quando ela está empenhada na sua devoção sentida, verdadeira e secreta. A oração secreta corretamente realizada produz um grande bem. Mas a oração que é tornada pública a toda a família e a toda a vizinhança não é uma oração secreta, ainda que se pense o contrário, e a força divina não é recebida dela. Suave e permanente será a influência que emana daquele que vê em segredo, cujo ouvido está aberto para responder à oração que procede do coração. Através de uma fé simples e calma, a alma entra em comunhão com Deus e reúne para si os raios de luz divinos para fortalecer e para sustentar, de modo que possa suportar os conflitos com Satanás. Deus é a nossa torre forte. Oração privada, oração familiar, oração em reuniões públicas para a adoração de Deus, todas são essenciais. E devemos viver as nossas orações. Devemos cooperar com Cristo na sua obra. Todos necessitam de vigiar e de orar continuamente. O começo do mal foi a negligência da vigilância e da oração secreta. Depois veio a negligência de outros deveres religiosos, e assim foi aberto o caminho para todos os pecados que se seguiram. Cada cristão será atacado pelas atrações do mundo, pelos clamores da natureza carnal e pelas tentações diretas de Satanás. Ninguém está seguro. Não importa qual tenha sido a nossa experiência, não importa quão elevada é a nossa posição, temos de vigiar e de orar continuamente. Devemos ser controlados diariamente pelo Espírito de Deus ou seremos controlados por Satanás. Orem em todo o tempo. Cultivem o hábito de falar com o Salvador quando estão a sós, quando estão a caminhar ou quando estão ocupados com o vosso trabalho diário. Que o coração seja continuamente elevado numa petição silenciosa por auxílio, por luz, por força, por conhecimento. Que cada fôlego seja uma oração. O caminho para o trono de Deus está sempre aberto. Não podem estar sempre de joelhos em oração, mas as vossas petições silenciosas podem ascender continuamente a Deus, pedindo força e orientação. Quando forem tentados, como certamente serão, podem escapar para o lugar secreto do Altíssimo. Os seus braços eternos estarão por baixo de vocês. A oração secreta é apropriada em qualquer lugar, em qualquer momento. Orem no vosso aposento, e ao ocuparem-se no vosso trabalho cotidiano, deixem que o vosso coração esteja frequentemente elevado a Deus. Foi assim que Enoque andou com Deus. Estas orações silenciosas sobem como um incenso precioso perante o trono da graça. Satanás não pode vencer aquele que tem o coração fixo em Deus. Não há tempo ou lugar em que seja inapropriado dirigir a Deus um pedido. Nada há que possa impedir-nos de elevarmos o nosso coração num espírito de oração fervorosa.
Entre as multidões da rua, no meio de uma transação comercial, podemos fazer uma oração a Deus e rogar por orientação divina, assim como Neemias quando fez o seu pedido ao rei Artaxerxes. Podemos encontrar um lugar de comunhão íntima com Deus onde quer que estejamos. Deveríamos ter a porta do coração continuamente aberta e o nosso convite a ascender ao céu para que Jesus possa vir habitar no nosso coração como um convidado celestial. A oração leva-nos à presença do próprio Deus. A oração, quando é proferida numa assembleia pública, no altar de família ou em segredo, coloca o homem diretamente na presença de Deus. Através de uma oração constante, os homens podem obter princípios tão firmes que as tentações mais poderosas não os desviarão da sua lealdade para com Deus. A oração mantém-nos ligados a Cristo. Deveríamos estar muitas vezes em oração secreta. Cristo é a videira, vocês são os ramos. Para crescermos e florescermos, devemos retirar continuamente seiva e nutrientes da videira viva, pois separados da videira, não temos força. Eu perguntei ao anjo por que razão não havia mais fé e mais poder em Israel. Ele disse: vocês largam o braço do Senhor cedo demais. Apresentem insistentemente as vossas petições junto do trono e mantenham-se aí com uma fé forte. As promessas são certas. A oração privada sustenta a alma. Viver assim pela palavra de Deus significa submeter-lhe toda a vida. Será sentido um sentimento contínuo de necessidade e de dependência. Haverá uma busca do coração por Deus. Orar é uma necessidade, pois é a vida da alma. A oração familiar, a oração pública têm o seu lugar, mas é a comunhão secreta com Deus que sustém a vida da alma. A oração privada é necessária para conhecermos pessoalmente Deus. Oh, conhecemos Deus como deveríamos! Que conforto, que alegria teríamos caso aprendêssemos diariamente as lições que Ele deseja que aprendamos. Devemos conhecê-lo através de um conhecimento experimental. Será proveitoso para nós empregarmos mais tempo em oração secreta, em conhecermos pessoalmente o nosso Pai Celestial. O povo de Deus negligencia a oração secreta. Tenho visto frequentemente que os filhos do Senhor negligenciam demasiado a oração, especialmente a oração secreta. Muitos não exercem a fé que é seu privilégio e seu dever exercer, porque frequentemente aguardam sentir o sentimento que só a fé pode produzir. O sentimento não é fé, os dois são coisas distintas. O nosso Criador exige a nossa devoção suprema, a nossa lealdade absoluta. Qualquer coisa que tenda a diminuir o nosso amor por Deus ou a interferir no serviço que lhe é devido, torna-se assim num ídolo. Para alguns, as suas terras, as suas casas, as suas mercadorias são ídolos. Os empreendimentos comerciais são realizados com zelo e energia, enquanto o serviço para Deus é considerado como algo secundário. O culto familiar é negligenciado, a oração secreta é esquecida. A negligência da oração é progressiva. Tenham cuidado quanto à negligência da oração secreta e do estudo da palavra de Deus. Estas são as vossas armas contra aquele que irá tentar impedir o vosso progresso em direção ao céu. A primeira negligência da oração e do estudo da Bíblia torna mais fácil a segunda negligência. A primeira resistência às súplicas do Espírito prepara o caminho para a segunda resistência. Assim, o coração é endurecido e a consciência é cauterizada. A oração esporádica fará com que percam a vossa conexão com Deus. A oração é a respiração da alma, é o segredo do poder espiritual. Nenhum outro meio de graça a pode substituir e ainda assim ser mantida a saúde da alma. A oração coloca o coração em contato imediato com a fonte da vida e fortalece os nervos e os músculos da experiência religiosa. Negligenciem o exercício da oração ou empenhem-se espasmodicamente em oração de vez em quando parecer conveniente, e perderão a vossa conexão com Deus.
As faculdades espirituais perdem a sua vitalidade. A experiência religiosa perde a saúde e o vigor. A oração privada deve ser privada. Na oração privada, todos têm o privilégio de orar tanto quanto desejarem e de serem tão explícitos quanto lhes agradar. Podem orar por todos os seus familiares e amigos. O aposento particular é o lugar para contarem todas as suas dificuldades, provações e tentações privadas. Uma reunião realizada para a adoração de Deus não é um lugar para se abrir o conteúdo privado do coração. Quando em devoção secreta, as nossas orações não devem alcançar os ouvidos de ninguém, exceto do Deus que ouve as orações. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Tenham um lugar para a oração secreta. Jesus tinha lugares escolhidos para a comunhão com Deus, e nós também devemos ter. Frequentemente necessitamos de nos retirar para algum local, por mais humilde que seja, onde podemos estar a sós com Deus. Ora ao teu Pai que está em oculto. No nome de Jesus, podemos ir à presença de Deus com a confiança de uma criança. Nenhum homem é necessário como mediador. Através de Jesus podemos abrir o nosso coração a Deus como aquele que nos conhece e nos ama. No lugar secreto da oração, onde nenhum olho senão o de Deus nos pode ver, onde nenhum ouvido senão dele pode ouvir, podemos expor os nossos desejos e os nossos anseios mais escondidos ao Pai de piedade infinita. E na quietude e no silêncio da alma, aquela voz que nunca deixa de responder ao clamor da necessidade humana, falará ao nosso coração. O Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago 5, verso 11. Ele aguarda com amor infatigável para ouvir as confissões do transviado e para aceitar a sua penitência. Aguarda alguma gratidão da nossa parte, como a mãe aguarda o sorriso de reconhecimento do seu amado filho. Ele gostaria que entendêssemos quão intensa e ternamente o seu coração anseia por nós. Convida-nos a apresentarmos as nossas provações à sua simpatia, as nossas mágoas ao seu amor, as nossas feridas à sua cura, a nossa fraqueza à sua força, o nosso vazio à sua plenitude. Nunca alguém que foi a ele foi desapontado. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Salmo 34, 5. Aqueles que buscam Deus em segredo, contando ao Senhor as suas necessidades e implorando auxílio, não implorarão em vão. O teu Pai que vê secretamente te recompensará. Ao fazermos de Cristo nosso companheiro diário, sentiremos que os poderes de um mundo invisível estão ao nosso redor, e ao olharmos para Jesus, tornar-nos-emos semelhantes à sua imagem. Ao contemplarmos, seremos transformados. O caráter é suavizado, refinado e enobrecido para o reino celestial. O resultado garantido do nosso relacionamento e da nossa comunhão com o nosso Senhor será um aumento da piedade, da pureza e do fervor. Haverá uma crescente inteligência na oração. Estamos a receber uma educação divina, e isto é ilustrado numa vida de diligência e de zelo. A alma que se volta para Deus em busca de auxílio, de apoio, de poder, através de oração diária e fervorosa, terá aspirações nobres, percepções claras da verdade e do dever, elevados propósitos na ação e contínuas fome e sede de justiça. Ao mantermos uma ligação com Deus, seremos capazes de comunicar a outros através da nossa associação com eles a luz, a paz, a serenidade que rege o nosso coração. A força adquirida na oração a Deus, unida com o esforço perseverante para treinar a mente, de modo a ter sensatez e cuidado, prepara-nos para os deveres diários e mantém o espírito em paz sob todas as circunstâncias. Há alguns, temo eu, que não levam os seus problemas a Deus em oração privada, mas que os reservam para a reunião de oração e aí põem em dia as suas orações de vários dias. Essas pessoas podem ser chamadas assassinos de reuniões de oração e de conferências. Não emitem luz, não edificam ninguém. As suas orações frias e geladas e seus longos testemunhos de apostasia lançam uma sombra. Todos ficam contentes quando eles terminam.
e é quase impossível afastar o gelo e as trevas que as suas orações e as suas exortações trazem para a reunião. Segundo a luz que recebi, as nossas reuniões deveriam ser espirituais e sociais, e não muito longas. Reserva, orgulho, vaidade e temor humano deveriam ser deixados em casa. Pequenos diferendos e preconceitos não deveriam ser levados conosco para estas reuniões. Tal como acontece numa família unida, a simplicidade, a mansidão, a confiança e o amor deveriam existir no coração dos irmãos e das irmãs que se reúnem para se renovarem, para se revigorarem, ao unirem as suas luzes. A oração secreta provê uma imagem clara do eu. Nada dará uma visão tão clara do eu como a oração secreta. Aquele que vê em segredo e que conhece todas as coisas, iluminará o vosso entendimento e responderá às vossas petições. Deveres simples que não podem ser negligenciados serão colocados perante vós. A oração privada cultiva um caráter nobre. Entre os perigos destes últimos dias, a única segurança dos jovens reside numa crescente vigilância e numa constante oração. O jovem que sente alegria na leitura da palavra de Deus e na hora de oração será constantemente refrescado pela água procedente da fonte da vida. Alcançará uma estatura de excelência moral e uma amplitude de pensamento que outros não podem sequer conceber. A comunhão com Deus encoraja bons pensamentos, aspirações nobres, percepções claras da verdade e propósitos elevados de ação. Aqueles que assim se ligam a Deus são reconhecidos por Ele como seus filhos e suas filhas. Estão constantemente a procurar alcançar mais alto, obtendo perspectivas claras de Deus e da eternidade, até que o Senhor faz deles canais de luz e de sabedoria para o mundo. Mas a oração não é compreendida como deveria ser. As nossas orações não se destinam a informar Deus sobre algo que Ele desconhece. O Senhor está familiarizado com os segredos de cada alma. As nossas orações não precisam de ser longas e ditas em voz alta. Deus lê o pensamento oculto. Podemos orar em segredo, e aquele que vê em segredo ouvirá e recompensar-nos-á abertamente. As orações que são feitas a Deus para lhe contar sobre a nossa infelicidade, quando não nos sentimos nada infelizes, são orações hipócritas. O Senhor tem em conta a oração contrita, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. A força espiritual vem através da oração privada. Aqueles que colocam toda a armadura de Deus e que dedicam algum tempo cada dia à meditação, à oração e ao estudo das Escrituras, estarão ligados ao céu e terão uma influência redentora e transformadora sobre aqueles que estão ao seu redor. Terão pensamentos grandiosos, aspirações nobres, percepções claras da verdade e do dever para com Deus. Ansiarão por pureza, por luz, por amor, por todas as graças do nascimento celestial. As suas orações fervorosas penetrarão além do véu. Esta classe de pessoas terá uma ousadia santificada para ir à presença do infinito. Sentirão que a luz e as glórias do céu são para elas e tornar-se-ão refinadas, elevadas, enobrecidas por esta íntima familiaridade com Deus. Este é o privilégio dos verdadeiros cristãos. A meditação abstrata não chega, a ação atarefada não chega. Ambas são essenciais para a formação do caráter cristão. O poder adquirido em oração fervorosa e secreta prepara-nos para suportarmos as seduções da sociedade. E, no entanto, não nos deveríamos excluir do mundo, pois a nossa experiência cristã deve ser a luz do mundo. A sociedade com os descrentes não nos afetará negativamente se nos misturarmos com eles tendo em vista ligar-os a Deus e se estivermos suficientemente fortes em termos espirituais para suportar a sua influência. Deus aceita a oração silenciosa.
O Senhor aceitará mesmo a petição silenciosa de um coração sobrecarregado. A oração deve preceder o testemunho. O esforço pessoal em favor de outros deve ser precedido por muita oração secreta, pois requer grande sabedoria compreender a ciência de salvar almas. Antes de comunicar com os homens, comunguem com Cristo. Obtenham uma preparação para ministrar às pessoas junto do trono da graça celestial. Devemos receber luz e bênçãos para que tenhamos algo para comunicar. É privilégio de cada obreiro falar primeiro com Deus no lugar secreto da oração e depois falar com as pessoas enquanto porta-voz de Deus. Homens e mulheres que comungam com Deus, que têm Cristo no seu interior, tornam a própria atmosfera santa, porque estão a cooperar com os santos anjos. Um testemunho assim é necessário para este tempo. O trabalho e a oração devem ser combinados. Devemos viver uma vida dupla, uma vida de pensamento e de ação, de oração silenciosa e de trabalho fervoroso. A alma que se volta para Deus em busca de força, de apoio, de poder, através da oração diária e fervorosa, terá aspirações nobres, percepções claras da verdade e do dever, propósitos de ação elevados e uma contínua fome e sede de justiça. Se for permitido à azáfama do trabalho desviar-nos do propósito de procurarmos diariamente Deus, cometeremos os maiores erros, incorreremos em prejuízos, pois o Senhor não estará conosco. Fechamos a porta, pelo que Ele não pode encontrar o acesso à nossa alma. Mas se orarmos, mesmo quando as nossas mãos estão ocupadas, o ouvido do Salvador está aberto para ouvir as nossas petições. Deus cuida de nós no lugar em que é nosso dever estarmos. Mas asseguremo-nos de tanto quanto for possível, irmos aonde se faz oração. Use linguagem simples na oração. Linguagem rebuscada não é apropriada para a oração, seja a petição apresentada no púlpito, no círculo familiar ou em segredo. Em especial, aquele que profere uma oração pública deve usar linguagem simples para que os outros possam entender o que está a ser dito e possam unir-se à petição. É a oração da fé que procede do coração, que é ouvida no céu e respondida na terra. É nosso privilégio ajoelharmos-nos quando oramos. Tanto no culto público como no culto privado, é nosso privilégio dobrarmos os nossos joelhos perante Deus quando lhe apresentamos as nossas petições. Jesus, pondo-se de joelhos, orava. Lucas 22, 41. Dos seus discípulos está registrado que também eles, pondo-se de joelhos, oravam. Atos 9, 40. Paulo declarou: "Me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo." Efésios 3, 14. Ao confessar os pecados de Israel perante Deus, Esdras ajoelhou-se. Veja Esdras 9, 5. Daniel 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. Daniel 6, verso 10. Não se envolvam em divertimentos que vos desqualifiquem para a oração privada. Qualquer divertimento em que se possam envolver, pedindo para ele com fé a bênção de Deus, não será perigoso. Mas qualquer divertimento que vos desqualifica para a oração secreta, para a devoção junto do altar da oração ou para a participação na reunião de oração, não é seguro, mas perigoso. Deus vê-nos no nosso lugar de oração secreta. Como Natanael, necessitamos de estudar a palavra de Deus por nós mesmos e de orar pelo esclarecimento do Espírito Santo. Aquele que viu Natanael sob a figueira, ver-nos-á no lugar secreto da oração. Anjos vindos do mundo da luz estão perto daqueles que, em humildade, procuram a orientação divina. As nossas orações não se podem perder. É algo maravilhoso podermos orar com eficácia. É maravilhoso que mortais indignos e falhos tenham o poder de apresentar os seus pedidos a Deus. Que poder mais elevado do que este pode o homem desejar?
estar ligado ao Deus infinito. O homem fraco e pecador tem o privilégio de falar com o seu Criador. Podemos pronunciar palavras que alcançam o trono do monarca do universo. Podemos falar com Jesus ao caminharmos pela rua, e ele diz: estou à tua direita. Veja o Salmo 16, verso 8. Podemos comungar com Deus no nosso coração. Podemos caminhar na companhia de Cristo. Quando estamos empenhados no nosso trabalho diário, podemos exprimir o desejo do nosso coração de modo inaudível para qualquer ouvido humano. Mas essa palavra não pode morrer no silêncio, nem se pode perder. Nada pode afogar o desejo da alma. Ele ergue-se acima do estrondo da rua, acima do ruído da maquinaria. É com Deus que estamos a falar, e a nossa oração é atendida. Peçam, pois, peçam e receberão. Peçam humildade, sabedoria, coragem, mais fé. Uma resposta virá para cada oração sincera. Pode não vir exatamente como desejaram, ou no momento em que a esperaram, mas virá do modo e no tempo em que melhor satisfaça a vossa necessidade. Deus responde às orações que proferem na solidão, na exaustão, na provação, nem sempre segundo a vossa expectativa, mas sempre para o vosso bem. Que aqueles que são afligidos ou injustamente tratados clamem a Deus. Deixem de parte aqueles cujo coração é como aço e façam conhecidos os vossos pedidos ao vosso Criador. Ninguém que vem a Ele com um coração contrito é rejeitado. Entre os hinos do coro celeste, Deus ouve o clamor do mais fraco ser humano. Apresentamos o desejo do nosso coração no nosso aposento, pronunciamos uma oração ao caminharmos na rua, e as nossas palavras chegam ao trono do monarca do universo. Podem ser inaudíveis para qualquer ouvido humano, mas não podem morrer no silêncio, nem podem ser perdidas no meio das atividades comerciais que estejam em curso. Nada pode afagar o desejo da alma. Ele ergue-se acima do estrondo da rua, acima da confusão da multidão, até chegar à corte celeste. Estamos a falar com Deus, e a nossa oração é ouvida.